Recusando-se a evoluir. Se o sucesso de Power foi uma das minhas maiores realizações, então uma das minhas maiores decepções é o potencial não realizado de Lloyd Banks e Tony Yeo do G-Unit. Tanto a ascensão de Power quanto a queda do G-Unit são testamentos de como o crescimento é muitas vezes o elemento-chave em qualquer jornada bem-sucedida. Eu sempre senti que se eu tivesse talvez feito um trabalho melhor ensinando Banks e Yeo como evoluir e mudar seus hábitos, eles estariam em lugares melhores agora. Em vez disso, ambos ficaram presos em suas mentalidades, e como resultado, o sucesso que eles desejavam tem escapado deles. No caso de Banks, muito do seu fracasso em crescer como artista está ligado à sua composição emocional. Banks cresceu na mesma vizinhança que eu, mas nunca fez parte dela da mesma forma. Enquanto eu estava na rua, eu realmente fiz negócios com o pai dele. Banks estava mais satisfeito em ficar na sua varanda e assistir o mundo de lá. Não há nada de errado com isso, mas isso sublinhou um aspecto particular da sua personalidade. Banks queria que as coisas viessem até ele, em vez de ir atrás delas por si próprio. Isso não é eu tentando assassinar o caráter dele. O cara tem Lazy Lloyd tatuado no braço. Ele literalmente usa sua preguiça na manga. Ele sempre projetou uma mistura não útil de ser introvertido e arrogante ao mesmo tempo. O tipo de pessoa mais confortável sendo um grande peixe em um pequeno lago. Se Banks estivesse pendurado no estúdio com um monte de MCs desconhecidos, ele estaria muito confiante. Ele gostaria de ser o centro das atenções. Mas se eu aparecesse de repente, então ele sentiria que foi rebaixado. Ele ficaria amargo por não ser mais o centro das atenções. Eu entendo. Eu posso tomar muito ar em uma sala. O problema é que ele nunca lutaria para recuperar um pouco desse oxigênio, que é exatamente o que uma estrela deve fazer. Eu acredito que uma verdadeira estrela deve possuir 4 habilidades fundamentais: criar grande material, ser um intérprete energético ao vivo, ter uma aparência única e possuir uma personalidade forte. Tupac possuía todas as 4 habilidades fundamentais, assim como Mary J. Blige e Chris Brown também as possuem. Big não tinha todas elas, mas ele foi capaz de compensar nas áreas em que era mais fraco. Sua aparência não era forte inicialmente, então a Bad Boy conseguiu novos suéteres para ele e colocou óculos de sol sobre seu olho que ficava se movendo para todo lado. Ele não podia se mover muito no palco como artista, então o chefe de sua gravadora tornou-se seu dançarino. Foi uma grande distração. A transformação funcionou para Big. Ele entrou no jogo com material transcendente, e então eles assumiram o controle nas áreas em que ele não era tão forte. Ele se transformou em uma estrela com um pouco de gerenciamento. Se estou sendo honesto ao avaliar Banks, ele possui talvez uma dessas qualidades. Ele é um letrista muito bom. Entre os chamados rappers de punchline, rappers que terminam seus versos com uma linha engraçada ou irônica, Banks gosta de se chamar de PLK, ou Punchline King. Não sei se ele é o rei, mas digo que ele está na conversa. No entanto, ele não é um ótimo artista ao vivo, vestido com estilo ou personalidade dominadora. Então, se ele não preenche essas 3 caixas, como ele vai crescer e se tornar a estrela na vida real que ele é em sua cabeça? Para mim, uma resposta foi mudar a forma como ele interagia com a cultura. É por isso que anos atrás eu disse a Banks para filmar um vídeo de sua vida e postá-lo no YouTube. Apresente as pessoas ao seu estilo de vida. Deixe a câmera segui-lo por um tempo e veja como ele se move. Talvez algo que ele diz ou faz crie uma faísca, viralize e então ele tem um pouco de calor ao seu redor novamente. O que eu não queria que ele fizesse era sentar lá escrevendo punchline após punchline e depois ficar ressentido quando ninguém parecia se importar mais com suas mixtapes. Dizem que a insanidade é fazer a mesma coisa repetidamente e esperar um resultado diferente. Se for assim, o temperamento de Banks era definitivamente um pouco louco. Não estou dizendo nada aqui que não tenha dito diretamente a Banks. Em outra ocasião, sentei com ele, justamente quando o Instagram estava começando a fazer sucesso, e tentei dar essa joia a ele. Você tem que entrar no Instagram,
o encorajei. Você pode ser um pouco desajeitado pessoalmente, então esta é realmente uma maneira melhor para você se comunicar com as pessoas. Basta colocar fotos do que você acha legal em sua página. Dessa forma, você pode controlar a conversa sem ter que se sentir desconfortável. É perfeito para você. Não, eu não quero fazer isso, ele disse. Por que não? Você só precisa postar as fotos e escrever algumas coisas espirituosas em torno delas. Você pode literalmente colocar frases de efeito sob suas fotos. Você pode usar o que você é bom para conquistar novos fãs. Não, isso é brega, ele me disse, antes de acrescentar, Big e Pac não faziam essas coisas. Eles estão mortos, meu amigo, eu disse a ele. Eles morreram antes mesmo de tudo isso ser inventado. E como você sabe que eles não estariam postando no Instagram se estivessem vivos? Mas Banks estava inflexível. Big e Pac não usavam redes sociais, então ele não iria usar também. Foi uma linha de pensamento que realmente me surpreendeu. Isso sugeria que se Tupac estivesse vivo, ele ainda estaria usando coletes de couro e bandanas vermelhas amarradas em sua cabeça, passando seu número de pager para as garotas. Ou que Big ainda estaria usando suéteres Kug e jogando Mortal Kombat 2 todas as noites. É ridículo. Esses caras teriam evoluído com sua música, estilo e personalidade também. Big era hilário. Seu Instagram provavelmente seria uma das páginas mais populares do mundo inteiro. Eu acredito que Pac eventualmente voltaria às suas raízes revolucionárias. Ele teria um impacto na sociedade muito além da música. Inferno, até eu evoluí minha atitude em relação ao Instagram. Quando ele saiu pela primeira vez, eu também achava que era brega. Em 2014, eu disse ao The Guardian do Reino Unido, acho que está arruinando tudo. Está nos dando hábitos realmente estranhos. Tirar fotos de coisas que você nem gosta. Eu me senti assim na época, mas não fechei minha mente para isso. Com o tempo, comecei a perceber que simplesmente não conhecia bem a plataforma. Eu não intuía o ritmo de como postar ou entendia que tipo de conteúdo ressoava. O mais importante, eu não apreciava o quão eficaz era em alcançar diretamente as pessoas. Então mergulhei completamente e abracei-o completamente. Hoje, é uma das ferramentas de relações públicas mais importantes à minha disposição. Banks resistiu a esse tipo de evolução. Sua mente estava presa na metade dos anos 90 e ele não tinha pressa em libertá-la desse aprisionamento. Para ser justo com Banks, é na verdade um instinto natural. Os cientistas estão começando a aprender que a música que ouvimos na adolescência tem um impacto maior em nós do que a música que podemos ouvir em qualquer outro momento de nossas vidas. Nossos cérebros estão se desenvolvendo em sua maior velocidade entre 12 e 22 anos, e parece que o que ouvimos durante esse período tende a ser incorporado em nossas mentes para sempre. Banks tinha cerca de 14 anos quando Big e Pac estavam no auge, então faz sentido que eles ainda ressoem tão profundamente com ele. Eu posso me relacionar, eu ainda amo a música da minha idade naquela época também. A diferença é que eu não modelei minha carreira depois de KRS-One e Kool G Rap. Qual seria o ponto disso? Eles foram incríveis em seu momento, mas eu sempre me preocupei mais em criar meus próprios momentos em vez de copiar os deles. Quando Banks fez aquele comentário para mim, percebi que ele havia chegado tão longe quanto podia. Na verdade, meu pensamento exato foi teste alguém em quem não posso investir mais 1 minuto ou $1. Todo mundo conhece alguém como Banks. A pessoa que só respeita uma certa era e pensa que tudo mais é lixo. Pode ser música, mas também pode ser TV, cinema, esportes ou moda. A princípio, parece legal que eles sejam tão apaixonados por proteger um legado, mas depois de um tempo isso fica cansativo. A maioria das pessoas não quer continuar sendo lembrada sobre por que o que estão aproveitando no presente não é tão bom quanto o que veio antes. É ótimo respeitar o passado, mas nunca ao ponto de impedi-lo de avançar para o futuro, ou mesmo aproveitar ao máximo o presente. Pessoas que estão presas no passado envelhecem prematuramente.
Sua carteira de motorista pode dizer que elas têm 30 anos, mas sua mentalidade é mais velha do que muitas pessoas com 50 e 60 anos. A idade não é sobre em que ano você nasceu, é sobre como você aborda o ano em que está agora. Se você está aberto a novas experiências, disposto a correr riscos e curioso sobre novos tópicos, você é jovem. Ponto. Por outro lado, se você é inflexível e não está interessado em experimentar coisas novas, ou pensa que já aprendeu tudo o que há para saber, então você é velho. Na verdade, você está morrendo. Minha barba tem alguns fios grisalhos, mas eu sou jovem. Eu me sinto e pareço novo. Não porque eu ainda tenho um abdômen definido ou uso tênis legais, mas porque meu espírito é jovem. Estou tão animado com o que vai acontecer este ano quanto estava em 2002 ou 2012. Alguém poderia me apresentar um novo rapper amanhã e eu ficaria tão animado quanto da primeira vez que ouvi o Nas. Assim como eu poderia assistir a uma nova sitcom e rir tão alto quanto da primeira vez que assisti Sanford Son. Nunca vou me cortar de novas experiências. Eu realmente tentei ajudar Banks, mas não se pode ajudar alguém que está preso em uma época ou estado de espírito. Se você mesmo se sente preso, então você tem que ter a coragem de sair do casulo em que se envolveu e experimentar toda a emoção que o mundo ainda tem a oferecer. Os problemas de Tony Yale eram um pouco diferentes. Como Banks, Yale era do meu bairro, mas ao contrário de Banks, ele não ficava em seu degrau. Ele estava muito presente nas ruas e corria diretamente em direção a toda ação que pudesse encontrar. Yale era selvagem desde o dia em que o conheci. Em nosso mundo, era um temperamento que lhe servia bem. Ele podia fazer qualquer coisa a qualquer momento e as pessoas lhe davam uma ampla margem por causa disso. Na época, eu ajudei Yale a ser tão selvagem. Como grupo, precisávamos daquela energia agressiva e imprevisível. Mesmo depois que começamos a ter sucesso, ainda vivíamos aquele estilo de vida. Não víamos razão para mudar. Isso significava que seríamos muito agressivos ao tomar o que sentíamos que era nosso. Se alguém nos desrespeitasse ou se colocasse em nosso caminho, nossa resposta era removê-lo de nosso caminho. Qualquer coisa que fosse necessária. Uma de minhas habilidades é que absorvo informações e as processo mais rapidamente do que a maioria das pessoas. Então, mesmo quando estávamos correndo livremente pelos estádios, boates e hotéis da América, comecei a captar sinais de que teríamos que mudar a forma como abordávamos as coisas. O sinal mais óbvio era que havia policiais em todos os lugares que íamos. Nos estádios, lobbies de hotéis, na frente de clubes, os policiais estavam sempre lá. Você pensaria que não havia outros crimes acontecendo em qualquer cidade em que estivéssemos, considerando a maneira como nos seguiam. Alguns dos outros sinais eram menos observáveis. Havia muita energia nervosa em torno de nós. É fácil perder isso quando tudo está se movendo tão rápido, mas se você olhar além da aquiescência das pessoas, o medo é evidente. Eu podia ler isso nos locutores de rádio, engenheiros de estúdio, apresentadores de TV, gerentes de clubes, agentes de reservas e gerentes de programas. Eles queriam fazer negócios conosco, mas não se pensassem que uma troca de tiros pudesse acontecer a qualquer momento. Percebendo isso, eu aceitei que teria que mudar a forma como abordava desacordos e confrontos. Eu iria expressar minha insatisfação de forma diferente. Eu teria que pressionar pelo que eu queria usando gerentes e agentes. Eu iria ter que lutar com advogados. Eu iria ter que diversificar minhas estratégias se quisesse capitalizar as oportunidades que o sucesso estava nos apresentando. Também percebi que teríamos que mudar nossa abordagem em relação aos compromissos de tempo. Na rua, se você quisesse começar a vender crack a 1 hora da tarde, era nesse horário que começava. Se quisesse fazer uma pausa às 5 da tarde, fazia. Queria pular 2 dias? Era com você. Só certifique-se de vendê-lo. É um estilo de vida que te condiciona a fazer o que quiser, quando quiser, desde que tenha o produto vendido. No entanto, não é um estilo de vida propício para interagir com corporações.
Se uma estação de rádio espera que você esteja lá às 8 da manhã, você não deve aparecer 1 da tarde e ainda esperar que toquem sua música. Assim como se uma gravadora reservar um estúdio para você gravar durante 2 semanas, você não deve esperar até o 10º dia para finalmente aparecer e começar a gravar. Fazer a transição do estilo de vida de rua para uma persona mais pública exigiria uma nova mentalidade. E eu não parecia perceber isso. Se eu tivesse uma desavença com outro artista, a reação de Yale seria: vamos só detoná-los, porque essa teria sido sua resposta no bairro. Se recebêssemos $100.000 por uma série de apresentações em clubes, Yale não estaria pensando em colocar o dinheiro no banco. Seu primeiro pensamento seria: ei, isso poderia nos render 3,5 kg de pó. Vamos revender e teremos dinheiro de verdade. Muitas vezes eu tinha que dizer a ele: Yale, não podemos fazer isso. Nada mais vai funcionar se ficarmos por aí fazendo essa merda. Vamos sair daqui tão rápido quanto chegamos. Na mente de Yale, eu estava sendo muito restrito. Sempre fizemos o que queríamos, como queríamos, quando queríamos. Essa era a atitude que nos tornou populares. Por que isso teria que mudar? Olhando para trás, grande parte do problema foi que o sucesso inicialmente veio muito facilmente para Yale. Ele estava preso quando Get Rich or Die Trying estourou. Assim que ele saiu da prisão, eu o coloquei no palco. Não houve período de transição. Ele não teve que passar um tempo como um MC desconhecido, lentamente molhando os pés, aprendendo a interagir com pessoas da indústria e se acostumando com o que era estar perto de pessoas corporativas. Em vez disso, eu o coloquei diretamente no centro das atenções nacionais e coloquei muito dinheiro em suas mãos ao mesmo tempo. Eu deveria ter percebido que não era a circunstância ideal para de repente pedir a ele para mudar hábitos que haviam sido desenvolvidos ao longo da vida. Se muito, eu deveria ter sabido que esses hábitos estabeleceriam um controle ainda mais apertado sobre ele. Eu aprendi que quando as coisas estão se movendo muito rápido e você está constantemente sendo colocado em novas situações e ambientes, a maioria das pessoas tende a recuar para seus velhos hábitos, não desenvolvendo novos. Depois de anos implorando, persuadindo e ameaçando-os para começar a fazer as coisas de maneira diferente, tive que aceitar que Yale e Banks não eram capazes de fazer muito mais do que estavam acostumados. Você pode levar um cavalo até a água, mas não pode fazê-lo beber. Esses caras estavam em pé ao lado do poço por anos e ainda iriam morrer de sede. Foi extremamente decepcionante, mas tive que aceitar que muitos de seus traços de caráter dominantes, imprudência, ressentimento e falta de disciplina, sempre iriam impedir seu progresso. Era apenas quem eles eram. Pode não parecer, mas trabalhei muito duro para garantir o sucesso deles. Como eu disse, adoraria que Yale se tornasse o próximo 50 Cent. Se Yale tivesse conseguido aproveitar suas oportunidades, teria aberto muitas portas e me permitido avançar ainda mais rápido. Eu poderia ter me concentrado em outras oportunidades muito mais cedo. Em vez disso, acabei tendo que ser 50 Cent por muito mais tempo do que jamais pretendi. Não foi apenas Yale que eu queria levar. A ideia era que todos associados à G-Unit eventualmente se tornassem chefes por direito próprio. Tudo o que eles tinham que fazer era seguir o meu exemplo. Eu os preparei para o sucesso colocando-os em minhas músicas e deixando-os dividir o palco comigo em turnê. Depois de estabelecidos, tudo o que eles tinham que fazer era replicar a mesma fórmula com novos artistas que eles selecionaram, repetindo o processo até o fim. Eles nunca fizeram isso. Ou eles não queriam, ou simplesmente não sabiam como identificar novos artistas dos quais eles poderiam possuir uma parte. Minha intenção era que a G-Unit fosse os primeiros ramos em uma árvore genealógica que começasse comigo e lançasse gerações de rappers. Em vez disso, criei uma árvore genealógica que viveu por uma geração antes de morrer. Ela encolheu. Eu dei à luz meus filhos, mas eles não me deram nenhum filho. Tudo parou com eles.